Vamos falar agora sobre administração do julgamento virtual. Nesse ponto, iremos falar sobre cadastro de localização, cadastro de usuário, sessão, de sala onde ocorre a sessão, unidades decisoras monocráticas, no caso os conselheiros, as unidades decisoras colegiadas seriam as câmaras, o pleno, prioridade do processo e modelo de documentos. Além dos itens relativos ao controle, o BAN, que vamos poder monitorar as atividades, bem como do relatório de produção dos conselheiros. Vamos iniciar falando sobre localização. Localização nada mais é da forma que a gente pode trazer o organograma da instituição para dentro da nossa plataforma, né? Aqui onde nós vamos cadastrar as câmaras, como tem o exemplo aí, câmara 1 ou câmara 2, o pleno, o setor de processos é onde vamos ter o pessoal relativo ao cadastro, depois o acompanhamento do processo e apoio pós-sessão, e abaixo dessa pastinha conselheiros é onde nós vamos cadastrar as salas dos conselheiros. Vamos entender como se fossem salas virtuais, ou seja, a localização de cada conselheiro. Vou entrar no sistema utilizando login e senha, no caso do meu usuário. Entrando aqui, nós temos aqui os perfis, né, administrador do julgamento virtual, apoio a cadastro, pós-sessão e processo. Como administrador, né, que estamos aqui, nós temos uma série de possibilidades aqui. Em processo, eu posso apenas consultar processo. Em administração, nós temos controle de acesso, a parte de documentos e outros que nós vamos ver até o fim dessa apresentação. Vamos entrar no controle de acesso e vamos lá na localização. Na localização, a gente vai poder verificar as localizações existentes hoje que foram utilizadas para as demonstrações feitas até agora, onde nós temos 3 decisoras colegiadas, a Câmara 1, a Câmara 2 e o Pleno. Né? Temos o setor de processo, onde vai estar aqui associado os colaboradores que vão trabalhar no processo em si, e abaixo dessa pasta conselheiros é onde nós vamos cadastrar as salas virtuais, as localizações virtuais dos conselheiros, como se cada conselheiro tivesse uma sala para se trabalhar, né? Então vamos fazer isso, vamos começar aqui cadastrando mais 2 unidades decisoras, aqui 2 localizações para unidades decisoras. Vamos começar com a parte das câmaras. Vou colocar aqui câmara A, vamos fazer aqui o nome, agora tudo certinho, câmara A. A localização superior aqui é o próprio julgamento virtual, né? Nesse determinado ponto, certo? E vamos fazer a sua inclusão. Pronto. Vamos um novo. Vamos aproveitar aqui já, né? Vamos fazer aqui a câmara B. A localização superior também o julgamento virtual. Vamos incluir. Pronto, vamos dar uma olhada agora lá, vamos pesquisar, vamos ver como é que ficou aqui a questão. Olha, além da câmara 1 e 2 que eu já tinha, nós temos agora 2 novas câmaras, né? Vejam aqui que a câmara 1 e a câmara 2, elas tinham uma estrutura associada, que é o DC, Unidade Decisora Colegiada. Faltou o que? Fazer também a associação a essa estrutura, que é a Unidade Decisora Colegiada. Então, vamos fazer isso. Vamos entrar aqui na Câmara A e vamos também selecionar aqui Unidade Decisora Colegiada. Vamos gravar, né? Da mesma forma, vamos fazer isso para a Câmara B. Olha, aqui já tem associação e também tem uma estrutura de Unidade Decisora Colegiada para B. Vamos ver agora se ficou tudo correto. Agora sim nós temos
as duas câmaras cadastradas, a câmara A e a câmara B. Vamos fazer o seguinte aqui também. Veja, nesse caso aqui, quando a gente usou para as demonstrações até agora, nós temos vários, digamos, salas virtuais aí de conselheiros 1 a 6. Vamos cadastrar agora também mais salas virtuais, né? Vendo que cada sala agora, antecipando, ela está associada a uma unidade decisora monocrática. Vamos fazer isso, né? Vamos cadastrar aqui a sala do conselheiro A, sala conselheiro A. A localização dela, agora, nós queremos colocar abaixo, né, dessa pasta aqui, desse diretóriozinho que nós temos, essa localização, e agora é a unidade decisora monocrática. Vamos incluir, da mesma forma, vamos cadastrar mais uma. Inserido com sucesso, novo. Pronto. Sala conselheiro B. A localização vamos fazer da mesma forma. Né? Vamos aqui para conselheiro. Aqui. Unidade decisora monocrática. E vamos por uma terceira aqui, para a gente poder depois cadastrar 3 conselheiros também e criar, por exemplo, uma câmara aí para esses 3 conselheiros que vão estar nessas localizações aí. Pronto. Localização vai ser abaixo aqui de conselheiros que nem os outros. Unidade decisora monocrática, vamos incluir. Vamos dar uma olhada agora aqui como é que ficou esse cadastro, né? Nós temos aqui a sala do conselheiro A com o DM, sala do conselheiro B e o DC. Então é dessas formas que nós vamos sempre fazer antes de começar o trabalho. Nós vamos ter que verificar quais são as câmaras e pleno do conselho a ser tratado. Vamos ter que fazer esse cadastro. Né? Obviamente não vai ter câmara 1 ou esses conselheiros 1 aí que foram usados para a nossa demonstração, vai estar limpo. E depois também fazer as salas virtuais, se nós tivermos lá, temos 10 conselheiros, né? Ou 20 conselheiros, nós vamos criar essas salas para todos esses determinados conselheiros. Continuando com o perfil administrador, entrando aqui no menu, controle de acesso, nós já tínhamos trabalhado com localização, agora vamos cadastrar usuários. Né? Esse cadastro de usuário, vamos ao formulário, eu vou cadastrar um determinado usuário aqui, vamos começar aqui cadastrando o usuário João da Silva, aqui o e-mail que o usuário vai receber a senha de acesso. Colocando o meu e-mail aqui e o login a gente pode utilizar, nesse caso aqui, vamos usar o próprio CPF desse usuário, 748-183-950-64, porque ele vai poder acessar utilizando tanto senha quanto certificado digital. Pronto, vamos incluir esse determinado usuário. A partir que eu faço a inclusão, a gente já recebe essa senha por e-mail, né, para poder fazer o acesso. Podemos até verificar aqui, né, vamos ver se recebemos a senha aqui por e-mail, no meu e-mail. Ó, tá aqui, ó. Acabamos de receber, né, a senha João da Silva e tem a senha aqui. Tem uma senha sugerida, mas depois a gente pode fazer a troca por uma senha de mais fácil para a gente poder guardar. Vamos voltar aqui então. O que mais que eu preciso fazer? Eu quero também acessar via certificado digital. Então, para fazer isso, vamos usar o próprio
CPF aqui, porque eu tenho que cadastrar pessoa física para poder fazer esse tipo de coisa. Então, vamos colocar aqui o CPF, nós temos lá o nome do nosso usuário, né? Vamos colocá-lo aqui, que vai aparecer até na assinatura. Vou colocar uma data de nascimento aqui, 10 de 10 de 2000, por exemplo. Vou deixar o fim. E vamos incluir aqui. Pronto. Já temos, né? Tem alguns outros dados aqui, mas que não são necessários só para se usar o sistema completo de processo eletrônico mesmo para conselhos profissionais. Não vai ser necessário para o julgamento virtual e tem que associar perfis, né? Para ele poder ter acesso. Então, qual é o perfil que eu quero nesse caso aqui? Eu quero que seja na localização aqui o setor de processos, né? Eu tenho aqui o setor de processos e quero que no setor de processos ele possa ser apoio a cadastro, ou seja, para cadastrar processo, e vai ser responsável pelo setor dele aqui também, que ele pode, sendo responsável, ele pode também fazer liberação de atividades, né, dentro do setor. Vou incluí-lo. Pronto. Aí eu tenho esse determinado usuário plenamente cadastrado. Existem umas outras informações aqui, como bloqueio, assinatura de documentos e vínculo de unidade decisórias, que nós não vamos usar nesse determinado momento. Vamos cadastrar um outro, né? Vamos cadastrar um outro usuário agora. Vamos cadastrar o Pedro da Silva. Esse já vai ser conselheiro, Pedro da Silva. Vou colocar o meu e-mail novamente para poder receber a senha de acesso. E o login vai ser o CPF dele, 263-635-66061. Também sem certificado digital, vou incluir. Antes disso, eu vou copiar aqui já o mais fácil, CPF. Vou incluí-lo, já vou colocar ele aqui agora como pessoa física, o Pedro da Silva, né? O CPF dele aqui é o Pedro da Silva, que a gente vai cadastrar. E vamos colocar uma data de nascimento aqui, nasceu em 1º de janeiro também de 2000 aí. Vou incluí-lo, mas como eu disse, agora ele vai ser um conselheiro, então eu vou ter um perfil a ele associado de conselheiro. Eu vou ter qual é a localização desse determinado conselheiro, eu tenho aqui os conselheiros, certo? E esse conselheiro, ele vai ficar na sala de conselheiro A, vamos pensar assim. Perfil dele, conselheiro, responsável também pelo setor dele, vou incluir. Pronto. Agora eu já tenho aqui 2 usuários cadastrados, né? O João da Silva, que apoia cadastro, que está aqui, né? Com o Pedro da Silva, que é conselheiro. Agora vamos ver como é que o administrador pode fazer o cadastro das sessões de julgamento, né? Então eu tenho aqui também a sessão de julgamento, certo? Eu vou ter a possibilidade de cadastrar sessões e sala. Vamos aqui na sessão. Aqui só tem a consulta, formulário. Então, para cada sessão de julgamento, eu vou poder selecionar a sala, né? Nesse caso aqui eu posso selecionar plenário, depois nós vamos ver como cadastrar salas aqui. Vocês podem ter todas as salas do seu conselho cadastradas aqui. A unidade decisora colegiada, né? Nesse caso ainda tenho só Câmara 1 e Pleno, mas depois a gente vai cadastrar, por exemplo, uma Câmara A ou Câmara B, mas vamos trabalhar com Pleno. A sessão é do tipo ordinária, né? Ou seja, ela ocorre de forma normatizada, e aquela extraordinária que tem uma necessidade de antecipar algum julgamento de algum processo, né? A situação ativa, periodicidade. Se não marcar nada, eu vou marcar uma única sessão de julgamento, né? Mas eu poderia escolher aqui, posso fazer sessões anuais,
para os próximos 3 anos, poderia marcar sessões semanais para os próximos X meses, mesma questão do diário e mensal. A partir do ponto que eu determino que eu quero marcar uma reunião do tipo semanal, ele vai perguntar para a gente se eu quero uma determinada quantidade, então eu vou ter um início, não é isso? E aí ele vai querer quantas reuniões, eu quero próximas 4 semanas, ele vai marcar sempre passando de semana a semana a partir da data inicial, né? Se for quantidade, ele vai marcar X reuniões para as próximas X semanas. Mas nós queremos apenas, vamos aqui, a forma de marcação é igual, eu vou marcar apenas uma sessão, vamos escolher uma data aqui para marcar, vamos marcar aqui, por exemplo, dia 31 de agosto, essa sessão vai começar às 8 da manhã e vai terminar às 12 horas. Lembrando que essas sessões, vou inserir essa determinada sessão de julgamento, tá? Veja só que interessante, não foi possível, porque para o dia 31, nesse determinado horário das 8 às 12, já tem uma sessão programada, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a data da nossa sessão, vamos colocar aqui para 1º de setembro e vamos incluir essa sessão aqui. Também não foi possível, muitas sessões programadas. Então vamos aqui, vamos lá para 1º de outubro e vamos incluir. Incluída. Se a gente for ver aqui, pesquisando, deve ter uma sessão, né, que está aqui, está na página 2, que ela está aqui, não está na página 2, está aqui, está como prevista aqui, tá vendo? Como 1º de outubro. Eu poderia vir também aqui, obviamente, como prevista, seria mais fácil da gente chegar nessa determinada sessão. Lembrando que essas informações de data, horário de início e fim, elas servem apenas, como eu mostrei, para casos tenha para a mesma sala, no mesmo horário, uma atividade marcada, ela não permita marcar. Mas ela não é impeditiva de eu poder começar a sessão de forma antecipada ou postergada, terminar num outro determinado horário. Isso fica livre, até porque os conselheiros, eles têm essa possibilidade de fazer esses ajustes, muitas vezes conversando com o próprio colegiado e ajustando. Da mesma forma que cadastramos as sessões, podemos cadastrar salas. Muito simples, né? Sessão de julgamento, sala, e aqui a gente pode estabelecer, por exemplo, aqui eu vou querer cadastrar uma sala agora. Vamos por aqui, sala A, por exemplo, né? Poderia colocar o endereço dessa sala, considerando que às vezes um conselho, né, ele tem várias sedes, né, dá para a gente poder fazer esse tipo de registro. Vamos incluir, registro incluído, vamos dar uma olhada na pesquisa, temos aí, sala A, né, tínhamos plenário, sala 1 e agora temos sala A. Então é muito simples esse cadastro de sala. Bem, vamos tratar agora do cadastro dos conselheiros, né, que são os decisores monocráticos. Eu, como administrador, perfil administrador, no menu do administrador, eu tenho aqui, na parte de administração, né, as unidades decisoras, tanto as monocráticas quanto as colegiadas. Primeiro nós vamos fazer esse cadastro de uma unidade decisora monocrática, que nós já temos, que usamos esses conselheiros nas nossas demonstrações anteriores, e nós vamos fazer também aqui esse cadastro desse determinado conselheiro aqui, que nós já fizemos, que foi o Pedro da Silva. Então vamos lá para o formulário, veja, ele já tem uma consulta, como nós temos que para cadastrar esse decisor monocrático, nós temos que ter esse usuário cadastrado, ele já tem uma consulta implícita aqui, que ele vai buscar esse usuário que foi cadastrado aqui, né? Nós vamos copiar o nome dele aqui, Ctrl C, porque às vezes, para as questões de assinatura e tudo mais,
o nome pode ser ajustado, né? O código desse determinado conselheiro, né? Vamos sempre tomar por base, sempre utilizar também o próprio CPF dele, tá? Para facilitar aqui, né? Já que ele não está associado ao processo eletrônico, a número do conselheiro dentro do conselho, etc. Tá? Qual é a localização desse decisor monocrático? Então, nós vamos procurar aqui, ó, lá nos conselheiros, nós temos esse conselheiro aqui, eu vou dizer que ele está lá na sala desse conselheiro A, tá vendo? Pronto, ótimo. Ele recebe distribuição? Sim, ele recebe distribuição. Vigência não é obrigatória, e nesse caso não é necessário. Qual é o número desse conselheiro dentro do conselho profissional? Vou colocar um número qualquer aqui, né? Qual é a unidade da federação? Vamos dizer que ele está aqui, por exemplo, aonde aqui? Vamos colocar ele no Paraná. Pronto. O tipo de registro é único, eu não preciso selecionar, isso é só para conselhos que pudessem ter mais de um tipo de registro. E a situação dele tá regular, tem várias possibilidades aqui de situação. E eu também vou ter que dizer qual é o fluxo, qual é o processo que ele vai poder receber distribuição aqui para poder trabalhar. Então, nesse caso, a gente só tem um, que é o de julgamento, né? Mas poderia ter, por exemplo, julgamento e fiscalização. Pode ser que determinados conselheiros só recebam distribuição no de fiscalização e outros apenas no de processos éticos, por exemplo. Então, eu poderia ter distribuições diferentes. Mas no caso do julgamento virtual, a gente vai trabalhar apenas com um fluxo. Vou incluí-lo ali, já está incluído. Então, eu já tenho um determinado agora conselheiro colocado, vamos ver aqui, né? Eu tenho o conselheiro 6. Eu tenho outros itens aqui, como titularidade, o F, mas não há necessidade dentro do julgamento virtual, só para o processo eletrônico como um todo. Veja, cadastradas localizações, cadastrados usuários, cadastrados os conselheiros, que são unidades decisoras monocráticas, nós estamos aptos a fazer o cadastro das unidades decisoras colegiadas, as câmaras, o pleno, que na prática são uma reunião de conselheiros, de unidades decisoras monocráticas. Vamos lá. Da mesma forma aqui, unidade decisora, nesse caso colegiada, né? Já tem aqui Câmara 1 e Pleno, que nós utilizamos nas nossas demonstrações até esse determinado momento. Vamos cadastrar uma próxima aqui. Veja, eu vou chamar aqui, por exemplo, de Câmara A, né? Já que a gente tem uma localização que nós já fizemos com esse propósito, né? Nós temos aqui a Câmara A, tá vendo? É o pleno não. Qual é o quórum dessa Câmara aqui? Digamos que ele tenha que ter 50% mais 1, a Câmara seja 4, então o quórum é 3 para ele poder ter esse tipo de controle. Eu vou incluir, pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir nessa determinada unidade decisora colegiada quais são os conselheiros que fazem parte deles. Então, vamos considerar aqui, ó, eu tenho vários conselheiros, né? Aqueles que já estavam previamente cadastrados, e depois esse Pedro da Silva que nós cadastramos agora, obviamente vai vir o nome deles, né? Aqui foi só para os nossos exercícios, para os nossos exemplos. Vamos pegar o Pedro da Silva e vamos dizer que ele vai ser, nessa sessão, vai ser o presidente da sessão, né? Lembre que na sessão de julgamento isso pode ser mudado, mas ele já começa como presidente. Adiciono esse membro, né? Aí vamos pegar aqui, por exemplo, o conselheiro 1, ele vai ser o secretário, vamos pensar, e vamos colocar outros conselheiros aí, porque eu preciso, essa Câmara é composta de 4 conselheiros. Vou adicionar também, e vou pegar o 3 aqui também e adicionar. Então, eu tenho uma Câmara agora formada por quê? Por 4 conselheiros,
onde um deles aqui é o presidente e outro é o secretário. Pronto, e assim eu posso ir montando, mas vocês vejam, eu tive a necessidade de ter lá a minha localização previamente cadastrado, tive que cadastrar também os usuários, depois torná-los conselheiros monocráticos para que eu pudesse daí selecioná-los aqui. Se a gente voltar na nossa pesquisa, agora a gente já tem a Câmara A com esses determinados conselheiros cadastrados. Vamos ver agora como cadastrar prioridades para esses processos, né? A gente tem aqui na administração uma tabela de prioridade processual. Até agora eu cadastrei aqui 3 prioridades, alta, média e baixa, com 3 pesos, 1.000, 100 e 10. Por que eu pulei, deixei um intervalo entre os pesos, de tal forma que se eu quisesse colocar uma outra prioridade entre a alta e a média, eu tivesse a possibilidade de colocar aqui, por exemplo, com peso 500, até posso colocar superior, poderiam cadastrar uma prioridade determinada pelo presidente, né? Ela poderia ter aqui o peso 10.000, por exemplo. Para que servem essas determinadas prioridades? Prioridade eu posso estabelecer na hora do cadastro do processo, e isso vai fazer com que nas grids onde são mostrados os processos, por exemplo, para a gente poder fazer uma ata, né, produzir uma ata, produzir um acórdão ou outras ações que eu tenho lá, aquele grid de processos a serem tratados, ele sempre vai colocar do mais antigo, né, para o mais novo. Então o antigo tem a maior prioridade para o mais novo. Além da data, vai valer também essa prioridade de processo. Então, dentro das datas mais antigas, ele vai classificar por essas prioridades e assim por diante. Para a produção de documentos, o julgamento virtual ele disponibiliza a possibilidade que nós tenhamos modelos pré-cadastrados. Por exemplo, para os documentos gerados pós-sessão, como ata, acórdão, eu posso ter N modelos de documentos que vão ser preenchidos de forma automática, dependendo dos dados do contexto daquele determinado julgamento. Aí nós temos uma série de variáveis, data formatada, número do processo, os nomes dos polos ativos e passivos, a cidade e assim por diante. Variáveis que eu vou poder inserir em modelos utilizando um editor web. O julgamento virtual ele permite que nós cadastremos modelos de documentos, né? Então, aqui, modelos de documentos, esses modelos de documentos com ata, acórdão, voto, de tal forma que, utilizando esses modelos pós a sessão, esses documentos já sejam gerados de forma automática. Muitas vezes já pronto, algumas vezes precisando de algum ajuste, de alguma informação que não estava disponível em variável, né? Então, uma coisa que a gente já vê aqui, que eu tenho um cabeçalho, né? Olhando esse cabeçalho, eu posso fazer a primeira questão, trazer aqui o cabeçalho do conselho que vai ser utilizado, em rodapé, etc. É possível fazer isso, para que a gente possa utilizar em todos os documentos, né? De tal forma que, caso tenha alteração no cabeçalho, não precisa alterar em todos os documentos. Eu vou fazer uma alteração única. Esse cabeçalho, como é que ele é feito? Eu tenho aqui um álbum de imagens, eu faço um upload de uma determinada imagem e essa imagem depois é trazida, é arrastada daqui para cá para compor esse cabeçalho desse documento. Mas vamos mostrar aqui um outro documento, a ata, por exemplo, onde a gente já tem aqui, por exemplo, o tipo do modelo do documento, que é julgamento, é ele que vai determinar quais são as variáveis que vão estar disponíveis para eu poder colocar dentro de um determinado documento, o código e o nome nesse ponto. E aqui o editor, onde eu posso compor esse documento e posso ir colocando essas variáveis à medida que eu necessito.
Tem um histórico aqui também dos modelos de documentos, se eu quiser trazer, fizer algum ajuste e depois notar que não foi correto, foi um equívoco, eu posso trazer um outro modelo que já anteriormente colocado aí, né? Isso é para facilitar. Se a gente voltar para o nosso formulário aqui, nós temos então um editor comum com a possibilidade de ser tela cheia, né? E aonde eu vou colocar esses determinados, o texto, e vou colocando à medida que eu vou fazendo o meu texto, eu vou trazendo para cá também, num determinado local que eu queira uma determinada variável, como por exemplo, aqui se eu quisesse uma variável do tipo cidade, eu colocaria a cidade aqui, mas não é o caso, vamos retomar, né? Pronto, aí colocado o texto, essas questões aqui, ó, é interessante salientar que a ata, acórdão, elas podem ter variação de quem assina, né? Presidente, secretário, isso no setup da própria aplicação, a gente já vai questioná-los e já fazer essa configuração, de forma que a ata e acórdão já sejam assinados pelas pessoas que sejam necessárias dentro da resolução do determinado conselho. Pode existir situações onde determinados variáveis para composição de um documento, elas não existam, né? Então, por exemplo, vamos ver o caso aqui do acórdão. Esse acórdão que nós temos aqui, eu não tenho informações sobre como foi o julgamento, detalhes, né? Então, eu posso deixar de uma outra cor para na hora que a pessoa for produzir o apoio pós-sessão, for produzir esse documento, ele faça essa determinada substituição, tá? Então, dessa forma que a gente vai fazer. Então, sempre vai ter coisas ligadas ao setup antes da aplicação, né? Ou seja, primeiro, eu vou ter que definir quem que assina os documentos de sessão, seja eles o relatório e voto, obviamente aí o próprio relator, como é que é a assinatura de atas e acórdãos, isso também é pré-definido. E também o conselho ele pode criar várias atas e vários acórdãos utilizando justamente essa funcionalidade aqui de modelo de documento, né? Onde eu vou colocar um novo aqui e vou começar todo um modelo e vou cadastrando eles aqui nessa parte ligado a os documentos, e eu posso ter N documentos, então eu posso ter vários tipos de ata, ata 1, ata 2, ata 3, acordo do tipo tal, acordo do tipo tal. Eu aqui, como administrador, venho aqui, coloco esses modelos, um editor web, então posso dar um Ctrl+C lá, um modelo que eu já tenha, por exemplo, dentro do Word, trago para cá, ou no Google Docs, eu trago, arrumo, coloco as variáveis do tipo assim, mala direta, vamos fazer esse paralelo, né? E aí só tem um detalhe, para fazer que na atividade de preparar ata ou preparar acórdão, esses modelos têm que estar associados. Então é necessário que depois que se faça toda essa inclusão de atas e acórdãos, né, seja entrar em contato com o suporte da Infox para que eles possam simplesmente configurar para que na geração de ata acórdão esses modelos lá também estejam disponíveis. E a cada vez que se colocar cadastrar um modelo de ata e acórdão, tem que fazer esse chamado para que a gente possa fazer essa configuração para que ele apareça já na atividade. Nós temos como fazer o controle das atividades ocorridas no julgamento virtual. Para isso, nós temos aqui, na parte de controle, o nosso monitoramento, BAM, monitoramento de atividades. Esse monitoramento de atividades, nós temos aqui os processos, né, que já tramitaram, tá? Vamos pegar um deles aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, pode ser esse processo número 86, e aqui ele tem toda a tramitação desse determinado processo, né? Onde ele foi iniciado, quem fez, Mauro, foi cadastrar o processo, a data de início, a data de fechamento, qual foi o horário de início e fechamento. Aqui ele chegou em 100% aqui porque
era um dia o prazo, né? Depois a gente tem aqui o tempo gasto e depois as outras atividades foram praticadas de forma muito rápida, né? Também foi uma hora que foi feito e assim a gente vai indo, né? Eu tenho a possibilidade de ver cada atividade, quem fez, né? O tempo que levou nessa determinada atividade. Se a gente for aqui em pesquisa, a gente já vai verificar que o BAN, eu posso selecionar processos que estão atrasados, né? Tarefas que estão atrasadas e sem atraso, tá? Que é o caso aqui, vamos ver aqui, pesquisar, esses daqui não tem atraso nenhum, todos eles, né? Estão dentro da expectativa daquilo que a gente fez, a configuração, seja para cada atividade, o tempo para que ela ocorra de um dia. Outra opção para controle das atividades que nós temos é um relatório que nós temos aqui, que é de produção de conselheiro. Então veja, aqui nós temos um analítico, um sintético. Vamos pegar aqui a data inicial, né? De 1º de agosto até o dia de hoje, 29 de agosto. Pegar do conselheiro 3 aqui e vou gerar um relatório, né? Então, gerando para um conselheiro específico, poderia gerar esse relatório para todos. Aqui o que nós temos? O número do processo, né? A data que foi marcada a distribuição do processo, qual é a situação dele, ou seja, todos estão arquivados, com exceção do 86, que ele está lá parado para fazer a impressão dos documentos, a data que ele foi pautado e a data que ocorreu o julgamento. Então aqui é a forma da gente poder, por conselheiro, saber aonde que está determinado processo.